Vamos falar agora que as câmaras municipais das principais cidades aqui do Paraná vão ter alternância na presidência. Apenas os legislativos de Cascavel, na região oeste, e também em Maringá, lá no noroeste, é que não terão troca no comando. Os legislativos estão em recesso e somente a parte administrativa das casas estão em funcionamento neste momento. Os políticos retomam as sessões e as demais atividades a partir de fevereiro. E na maior parte das grandes cidades do estado, as câmaras municipais terão novos comandos no biênio de 2023 e 2024. Aqui em Curitiba, em Londrina, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais, novos presidentes vão ocupar as cadeiras. Entretanto, em Maringá e em Cascavel, quem vai comandar as casas de lei serão os mesmos vereadores. Em Maringá, Mário Hosokawa, do PP, foi reeleito presidente do Legislativo, tendo Mário Verri, do PT, como vice-presidente. Já em Cascavel, Alessio Espínola, do PSC, foi reeleito para mais um mandato na presidência, tendo como vice o vereador Vilmar Melo, do PP. Será o terceiro mandato de Alessio como presidente na Câmara de Cascavel. Já Mário Hosokawa está à frente da Câmara de Maringá desde 2019. Na cidade de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, a mudança pode ser chamada de troca de cadeiras. Por quê? O vereador Felipe Chociai, do PV, assume a presidência da Câmara Municipal, tendo Daniel Mila Fracaro, do PSD, como vice. Entretanto, nos 2 primeiros anos da legislatura, Fracaro era o presidente e Chociai o vice-presidente, então houve só ali essa troca nos lugares em que eles estão. Já nas demais grandes cidades do Paraná ocorreram mudanças um pouquinho mais efetivas, tá? Aqui em Curitiba, Marcelo Facchinnello, do PSC, é quem assume o lugar de Tico Kuzma, do PROS. O novo vice-presidente da Câmara de Curitiba é Tito Zeglin, do PDT. Em Londrina, quem vai conduzir os trabalhos do Legislativo é Emanuel Gomes, do Republicanos, tendo o vereador Mestre Madureira, do PP, como vice. O vereador Jairo Tamura, do PL, comandou a Casa de Leis no biênio de 2021 e 2022. Já em Foz do Iguaçu, lá na região oeste, é João Morales, do União Brasil, que estará no comando da Câmara, e Rogério Quadros, do PTB, que será o vice-presidente. A eleição foi vencida contra a chapa liderada pelo então presidente Ney Patrício, do PSD. E em São José dos Pinhais, Alax Siqueira, do PDB, foi eleito, tendo como vice Samuel Pinheiro, do Republicanos. O presidente da Câmara era Abílio Arthur Alves, do Cidadania. Bastante troca aí nesse início de 2023, hein, Pedroso? Ah, perfeito. É a data, né? Normalmente as mesas diretoras das câmaras de vereadores, eles têm mandato de 2 anos, como é o caso da própria Assembleia Legislativa também, eles têm esse mandato que ele vai acabando. Algumas câmaras de vereadores possibilitam, né, o seu regimento possibilita, ele permite a reeleição, outras, como é o caso de Curitiba, não permitem, justamente por conta de uma discussão sobre a alternância de poder. Mas o que a gente tem de pano de fundo? O que é o mais relevante quando a gente olha essas mudanças todas, essas eleições, gente assumindo a presidência, tendo a dança das cadeiras, conforme aconteceu também em Ponta Grossa? O que isso tem a ver? O que isso nos diz? Principalmente o seguinte: as forças políticas, elas estão já se reorganizando, já olhando para a sucessão, para a eleição de 2024. Todos nós, cidadãos comuns, a gente olha cada ano, faz seu planejamento, olha mês a mês, lembra se vai conseguir pagar um boleto, fica preocupado com as prestações e toca a vida pensando normalmente o que vai acontecer aqui, ó. O que vai acontecer em 2023 antes de pensar em 2024. A classe política funciona diferente. Eles pensam em biênios. Eles pensam, 24, 26, 28, e assim eles vão planejando. Então, quando você olha essas trocas aqui, você tem a questão da força de quem vai liderar o Poder Legislativo, justamente quando vai acontecer a eleição municipal para o Executivo e também a sucessão dos próprios vereadores, as reeleições. Mas a força ali, a preocupação muitas vezes a Prefeitura, ela trabalha, ela se articula para conseguir conquistar e ter ali um aliado na frente do Legislativo nesses 2 últimos anos do mandato, porque ele é a garantia, mano, de você ter ali uma estrada mais tranquila, sem você se preocupar nem com nenhum tipo de CPI, nem em dificuldade na aprovação das pautas, ou seja, garantir que o clima de euforia, né, a sensação, a percepção ali dos munícipes, ela seja para cima. E a gente tem alguns casos ali aqui que valem a pena a gente citar. A gente falava há pouco, por exemplo, do Mário Hosokawa, é aquele presidente da Câmara de Maringá, que os nossos ouvintes frequentes aqui do Jornal da Manhã vão lembrar, que é justamente, ele entregou ali para o conjunto dos vereadores da Câmara aquele aumento imenso, entregou a questão do 13º, a ampliação
do número de cadeiras ali da Câmara de Maringá, e os seus pares, os seus colegas vereadores, retribuíram esse trabalho prestado, esse serviço entregue, agora com a reeleição. Então, ele tem um alinhamento claro também ali com o Ulisses Maia, eles têm uma proximidade, mas também você tem essa força. A gente não pode esquecer de conectar as coisas, porque muitas vezes as notícias do dia elas acabam nos engolindo, mas a gente não lembrar que as coisas elas estão conectadas, que essa entrega, que muitas vezes esse enfrentamento que alguns presidentes do Legislativo estão dispostos a fazer e outras pessoas não estariam, justifica a eleição de alguns. A gente acompanha também que Cascavel tem essa proximidade muito grande entre o presidente da Câmara e ali a Prefeitura, garante então essa continuidade, e a gente percebeu agora, principalmente olhando para a nossa capital, quando o Facnello, vereador de primeiro mandato, ele assumiu ali a presidência da Câmara, na verdade é um fortalecimento, não somente dele enquanto vereador, mas também do grupo que representa ali o Eduardo Pimentel, o Alexandre Cury, que são pessoas que já estão se colocando no jogo, enxergando a sucessão aqui em Curitiba, mas também a sucessão do governador Ratinho Júnior, que teve papel ativo em garantir que esse acordo, que essa situação estivesse consolidada. Então muitas vezes a gente olha assim, olha, essa dança das cadeiras, essa mudança toda nas câmaras de vereadores, quer dizer o quê? O que muda na minha vida? Na verdade, você já consegue ver os sinais, os primeiros passos do que tem de acontecer em 2024, as forças se organizando, já preparadas para a eleição, Então, eles têm realmente, além de uma lógica própria, salários diferentes, eles têm também um calendário diferente do nosso. E aqui em Curitiba chamou bastante atenção, teve repercussão aí a eleição de Marcelo Facnello, como o Pedroso falou, né? Um vereador de primeiro mandato e um novato não era eleito presidente da Câmara de Vereadores aqui na capital já há mais de 25 anos. Foi uma articulação bastante forte porque ele foi eleito por unanimidade, né, Pedroso? Isso, essa unanimidade ela acaba sendo construída, né, Tinham vários nomes ali trabalhando, brigando, disputando, mas quando eles percebem que o boi já foi com a corda, daí eles sentam, fazem um acordo, acomodam interesses para também, parece briga de casal, né? A gente tenta não brigar na frente das crianças. Então, eles brigam ali nos bastidores, no grupo de WhatsApp. Olha, eu cheguei a ver alguns prints de grupo de WhatsApp, que eu que sou, né, negão, cheguei a corar. Pensa, eu fiquei vermelho, você ficar vermelho é simples. Agora eu olhei e falei assim, não pode. Então, olha, as coisas mais escabrosas muitas vezes acontecem, mas em público eles fazem aquela composição, chapa única, todo mundo bem, tem ali os grupos, formam um blocão, compõem os interesses e todo mundo na foto parece razoavelmente satisfeito. Só parece, porque você olha nas fotos, você consegue identificar um bico ou outro, sabe? A criança que perdeu o pirulito, se você olhar bem na foto, você percebe ali que algumas pessoas perderam o pirulito que queriam. Lembrando aí a nossa audiência, então, que o ano, de fato, nas casas legislativas começa a partir do dia 1º de fevereiro. É uma quarta-feira. Começam, então, novamente as sessões nas câmaras municipais e também na Assembleia Legislativa do Estado com a posse dessa nova legislatura.